Circling androgynous. Freaks! Bom, então gostaria aí agora de ouvir vocês, né? O que esses dois momentos aí das falas da Alexina evocam pra gente? Eu acho interessante como ela coloca nos dois momentos a relação que ela tem de respeito com as pessoas. É como se a todo momento na fala dela, ela não fosse merecedora de conviver com essas pessoas. É perceptível como ela se diminui na relação com o outro, em ambos os momentos. E, não sei, o sofrimento que ela transparece, eu não consegui ver se é uma coisa dela ou se é com o outro. Se o outro acarreta isso nela ou se ela tem algo com ela que ela fantasia de não ser merecedora desse outro. Então, Chester falou duas coisas, né? Uma que ela se diminui diante dos outros, e a outra é a questão do sofrimento. Ela não sabe se Chester está dizendo que não sabe se o sofrimento é dela ou se ela se atormenta por causa de um possível sofrimento, de um julgamento do outro. Isso me lembra muito, Nilka, aquela discussão que você trouxe aqui também logo no início, que Foucault traz lá nos Anormais, sobre o monstro humano. Só que ela mesmo dá conta dessa coisa do estar fora de um lugar, de uma norma, e nessa medida ela está transgredindo, talvez, não sei. Talvez ela tenha noção desse estar fora, né? E ao mesmo tempo estar ferindo essa norma, e nessa medida ter a produção de um sofrimento, ou a melancolia que ela imprime na fala. Porque ela é intelectualizada, né? Ela tem um alto nível de linguagem. E isso também reflete as formas de posicionamento dela, tanto quando ela fala de uma literatura, né? A forma dela escrever é a forma de escrever de uma personagem realista que não aceita o realismo, né? A forma dela escrever é a forma que a Madame Bovary vive, dramática, né? Caindo pelos cantos, me parece um pouco isso. Quer dizer, ela vive escreve como uma personagem de um livro, né? Como o da Madame Bovary. Agora, eu não sei se ela se diminui diante dos outros. Às vezes eu fico pensando que é uma falsa modéstia. Porque se ela lê Alexandre Dumas por Feval, entendeu? E ela insiste em dizer, ela fala isso nesse momento, em outros ela cita outras pessoas, cita que leu Ovídio, Metamorfose do Ovídio. Então, eu não acho que ela se sente menos que os outros, né? Eu acho que é uma jogada, né? É uma estratégia pro leitor dela, que ela está escrevendo para que ela seja lida por alguém. Tipo assim, mas eu sou tão humilde quanto pode ser uma serva diante de uma religiosa, né? Mas aí ela desfere um golpe como assim, mas como vocês vão me julgar no futuro? Eu vou ser tal. Se ela tem essa consciência que o outro vai julgar, que ela não deveria estar naquele lugar, talvez ela não seja tão se coloque tão inferiorizada em relação ao outro. Então seria um drama ironizado, né? É um drama, né? É um melodrama que ela faz, né? É meio brega, enquanto um romance, as memórias dela, né? Mas vamos considerar, não um romance, uma memória, né? Tem uma parte que ela fala algo que me pareceu assim, que ela acha que ela é a origem daquele problema. Assim, que ela acha que ela é a única com aquele problema, né? Que ela fala, meu Deus, por que esse fardo tão pesado? Eu, né? Diante da humanidade inteira. Como se ela fosse a única. Se é que alguém daquele percorreu, jeito. né? Se é que alguém percorreu isso. Engraçado que a exclamação, e aí é complicado quando a gente pensa que pode ser uma ironia ou uma estratégia, porque é a noção de Deus, né? E é da forma como ele exprime Deus. Ó Deus! De fato, se for uma estratégia, ela está recorrendo muito bem a isso, né? Porque até a própria noção de Deus, a forma como ela se exprime, ou exprime essa noção de Deus, ou a sua religiosidade, ou aquilo que a aprisiona, para ela é muito clara.
isso também. E talvez ela jogue com isso. Não sei. Eu acho que ela joga. A gente tem outros exemplos no diário. A impressão que eu tenho é que ela, a maneira que ela escreve, dá essa noção de que parece que ela está se colocando como inferior. Eu acho que ela não se sente igual aos outros para ter uma vida normal no cotidiano. Quando ela cita, por exemplo, ao ir à praia, ela parece que ela não se coloca como pessoa normal como as outras para poder participar das atividades do cotidiano. O jeito que ela escreve me lembra algumas partes do livro do Desassossego de Fernando Pessoa, que ele sempre se coloca como meio que o marginal do meio comum, à parte. Fernando Pessoa tem muito isso, de se colocar, não sei se eu posso dizer como inferior, mas como não pertencente àquele meio, né? Apesar de ter tentado se adaptar da melhor maneira possível. Nossa, é muito legal isso, né? Porque a questão dela, na verdade, eu acho que é o pertencimento, né? Então, se eu não pertenço aqui, eu pertenço aonde? Né? Mas ela se vê pertencida no seio da religião. E ainda assim, ela não se acha indigna. Ela acha que ela deveria ser recebida. São eles que estão errados em não receber ela. Então, a ideia de religião dela não vai ao encontro das ideias religiosas da época. É o máximo isso. Essa questão do pertencimento, acho que aparece também no corpo, quando ela fala, né, que na hora de dormir lá no quarto, que as outras, né, como é que ela fala? Uma coisa que eu falei, é óbvio que ninguém vai olhar, não é meu corpo que está sendo desejado. Meu corpo não é desejável, mas das outras. Então, uma coisa bonita que parece estar aparecendo aí na fala de todo mundo é que não é que ela se coloca como anormal. Ela não se vê como anormal, você coloca não se pertencendo a. É totalmente diferente. O julgamento de normal e anormal não vem dela, vem do outro. Isso é uma coisa muito bacana de vir da fala de vocês. Aí tem essa questão também, eu penso que já dialogando com esse portanto nosso aí, dessa interpretação, acho que é por isso que ela não coloca o nome dos lugares, porque eu acho que não importa o nome dos lugares, porque não existe da parte dela um pertencimento. Então, já que não existe um pertencimento, pelo menos eu imagino. Então, tem uma produção, tem um efeito aí, não se caracteriza, se não nomear. Isso. Né? Uma possibilidade, mas não é o que ela diz, mas a gente pode interpretar o que ela está dizendo. Legal. Vai de novo. A questão, quando elas estão andando nas dunas e aí todas começam a falar, e aí ela fala que ela era obrigada a participar, mas mesmo assim, mesmo se divertindo, ela sempre que ela se coloca em grupo, em algum momento ela se distancia daquele grupo. Por exemplo, todas dormimos juntas. Eu consegui dormir pouco e ficava olhando os corpos, todas brincávamos na forma oral, só que eu voltava para um momento de tristeza, e aí, naquele momento das dunas, por exemplo, eu pensei que foi com relação à voz, assim, pode não ser, mas o que me marcou foi isso, que nunca há o olhar do outro para ela, é sempre o olhar dela para o outro. Pessoal, e vocês estão vendo que essa fala está convergindo com a primeira citação da abertura do meu curso sobre a proveniência. Quando a gente vai pensar sobre a genealogia, a gente está pensando um grupo, um pertencimento, e legal como isso está irrompendo aqui em todas as falas, né? Justamente para comprovar um lugar do sujeito na história. Para o sujeito existir, ele existe historicamente, e para isso, o que o marca na história é esse lugar de pertencer a um grupo, muito mais, no caso da Alexina, e esse, né, do que uma questão de normal e anormal. Então é realmente uma questão de história, do sujeito na história, do pertencimento. Em algum momento ela se descreve, porque assim, por exemplo, ela fala que a minha voz, por exemplo, assim, ou porque o meu bigode, ou ela vai, fala. Tá, porque em momentos esparsos, não é disciplina, mas ela fala. E a curiosidade é com relação à mãe, porque ela tem uma relação afetiva muito profunda, né, com a mãe. E a mãe, ela que revelou isso para a Alexina? Não. Ela não fala. Inclusive, eu mesmo confundo as duas coisas. Eu não sei se isso é perguntado no filme ou no diário. O médico pergunta, mas você nunca percebeu, você não viu que ela era um menino?
né? E a mãe sai com a Alexina. Se ela sai, então entra no filme. Né? Agora eu não lembro se eu li nas memórias. À medida que vocês forem lendo, né, vocês vão trazendo essas coisas de novo, né? Para ver a revelação pra gente. Sai sem responder? Sai, não responde. Né? Então o questionamento do médico, mas como? Você não viu que era menino? Esse é o problema, assim, como se fosse assim. Isso me remete a uma ideia de culpa também. Que talvez essa ideia dela de não pertencimento venha da culpa da mãe, de nunca ter revelado alguma coisa a ela. E ela nunca se sentiu a mulher que ela desejaria ser aos olhos da mãe, e a mãe nunca revelou que ela não era também essa mulher, nem que era um homem. Acho que fica um pouco esse sofrimento a que mãe ela a tratava como mulher, Jéssica. a tratava como Tanto mulher. é que não chamava ela por Adelaide, que era o nome dela, se chamava de Alexina. Atribuiu no nascimento um nome e chamava ela de outro. Mas o inconsciente da mãe estava funcionando, né? Porque do nome de Alex, né? De Alexina. Né? O Alex é um nome masculino e feminino. Já estava funcionando ali na mãe, pela nomeação da própria mãe. Tinha uma novela da Globo que mostrou um caso assim, né? Claro que não, de uma forma cômica, que foi aquela que tinha Bernadette. Chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta, né? Nasceu um menino e aí a pegada, não sei, e criou como se fosse menina, e o menino não sabia que ele era. Só foi descobrir na Só foi descobrir adolescência. depois. E se for para pensar, acontece a mesma coisa nessa novela, porque não há o olhar do outro falando assim, nossa, você é masculina, Bernadette. Ela que se achava muito masculina, que é uma coisa que a gente vê na... Era um menino loiro. Não, é o Cat Brito que fazia. Ele era outro, mesmo livro na novela. É engraçado. A própria noção do diferente e do diferido. O diferente quanto uma classificação que se localiza no outro, mas o diferido enquanto aquilo que também já se tem um sentido aplicado sobre o outro. Isso também se torna ativo. Né? Diferente quanto o passivo e o ativo, que é o diferido, que é o ato exatamente de diferir, e se estratificar. A relação dela, me parece, e eu não tinha percebido até então essa estratégia, né, que para mim ficou, a princípio, pelo menos das iniciais que eu comecei a ler lá nos extratos, muito mais claro, de fato, como um jogo. Né? Porque até então, para mim, estava ainda um tanto quanto obscurizado exatamente o fato dela ser extremamente literata, mas qual o lugar que ela ocupa em relação às suas próprias prisões? Né? Ela é livre de fato, ou a ponto de jogar, ou não? Né? E eu confesso que fiquei confuso. Espinho, o que você acha aí dessas questões? Eu estou pensando aqui logo no começo, quando ela diz assim, essa idade não existiu para mim, se referindo aos 15 anos, e ela faz um corte interessante, coloca assim, eu tinha desde então um distanciamento instintivo do mundo, como se houvesse já compreendido que viveria nele como um estrangeiro. Ela não se coloca para mim na normalidade, ela se coloca diferente dos demais, e a percepção religiosa que ela tem e compreende como sendo algo bom, para mim ela também se coloca distante dessa análise da religião sobre ela, quando no finalzinho da página 13 ela fala assim, as modestas virtudes que vi brilhar não contribuíram em nada para me fazer compreender e amar a religião verdadeira, aquela da devoção e da abnegação. E depois, quando ela vai fazer uma descrição do quadro das famílias, ela faz uma referência ao chefe da família, que ela diz assim, ao chefe desta família eram esses homens amadurecidos pela infelicidade de uma época sinistra e desastrosa. Né? Como eu não li mais e meu conhecimento é bem restrito, a minha pergunta, ela está marcando qual época onde a vivência religiosa que fazia a separação de indivíduos, né? Ou a
experiência da religião dentro de casa é que determinava como você deveria agir ou não. Que, para mim, tem uma pequena separação nisso. Ela tem algo que é o que é a religião para ela, mas o que a gente vê é o que era a religião na época, né? A condenação do padre, a separação, a interdição da sexualidade, mas ela não partilhava daquele lugar, né? Para ela era algo muito mais cosmogônico, era o lugar de abraçamento, não de separação. Era um outro, né? Uma coisa também que me chamou a atenção, quando se fala assim, se intitula, né, diário, qual é o nome dele? Diário de Um hermafrodita. A gente pensa que diário, no caso, seria uma transcrição do que de fato foi. No entanto, quando ela se compara, ela coloca em cena esses outros grandes autores, esses grandes outros escritores da época, e a gente levanta aqui questões sobre a escrita dela, que é bem literária, ela não faz isso, ela transgride através dessa literatura. Então, assim, ela floreia, né? Ela muda algo que não se é ali uma transcrição. Não que seja possível fazer isso, mas quando ela coloca isso na literatura, isso muda, isso torna contornos diferentes que não sei se poderia ser intitulado diário. Então você está falando da presença de uma subjetividade que ela marca na fala dela, é isso? Eu diria que Eu também percebi isso que a Tati falou, porque o diário ele é mais dela para ela, né? Mesmo. E a forma como ela escreve. Ela prevê um leitor. Ela escreve um livro. Assim, ela não nomeia os lugares, ela descreve minuciosamente os lugares. Assim, Ela escreve o romance da vida dela. Talvez também até dite uma forma dela mesmo criar a literatura dela, no sentido de que ela foge de todos os outros e, a partir disso, cria um modo de ser dela a partir do diário. Eu fiquei interessado e curioso em pensar assim, será que ela está reproduzindo as leituras que ela fazia na forma de escrever? Como ela conduz a narrativa da vida dela? Quando você fala que ela se mistura um pouco com Madame Bovary, né? A forma dela se derramar, se rasgar, né? Então eu pensei nisso. Não uma questão de trazer o que está dentro para o diário dela, mas uma forma dela trazer algo, trazer na própria escrita dela essa subjetividade, agora floreada em forma de literatura, em forma de transgressão da realidade. Tem um estilo literário, né? Não é um diário contando só o efeito que a gente fez, como foi, né? Essa coisa do estilo que chama a atenção da gente, que vocês estão dizendo, né? Que é o lugar não de uma pessoa comum escrevendo, mas de um autor, né? Um autor de um romance. É bem legal isso. Alguém mais quer falar? Pessoal, então, eu acho que a gente podia ver os 15 minutos do nosso filme e voltar a discutir o filme agora. Tá bom? Vamos lá?